Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pronto, iniciamos o assunto é Jesus com uma prece. E é sobre esse exercício, sobre esse gesto de confiança nos poderes superiores que nós vamos conversar hoje. Mas especificamente olhando para o ambiente profissional. Você tem o hábito de fazer uma prece antes do seu dia de trabalho com a sua equipe? Mesmo que esse gesto não seja coletivo, mesmo que não haja todas as pessoas da sua empresa orando ao mesmo tempo, você tem o hábito de orar por seus companheiros e companheiras de trabalho? Nós vamos falar sobre os benefícios dessa prática no Assunto é Jesus. Hoje buscando inspiração no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Nós encontramos essa passagem bíblica na página 205 do livro A Esperança Não Morre Nunca. Observe a pergunta que o autor dessa obra, o irmão Paiva Neto, faz logo no título: onde encontrar forças? Vou apresentar para você os nossos convidados de hoje: irmã Célia Profeta, cristã do Novo Mandamento de Jesus, irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da Religião Divina. Irmã Célia, primeiro é importante dizer que essa prática nós temos nas instituições da Boa Vontade desde o princípio desse movimento. Já o saudoso irmão Alziro Zarur ensinava a importância desse momento da prece, da interiorização, do diálogo com Deus. Por que não no ambiente de trabalho? Nele também. Dentro de casa, na escola, na rua, no transporte, mas por que não com a nossa equipe de trabalho? É uma vanguarda, né? Na Religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, na Legião da Boa Vontade, na Fundação José de Paiva Neto, enfim, nas instituições da Boa Vontade. Há muito tempo, a importância de iniciarmos o nosso dia de trabalho, porque a primeira pergunta: o que nós vamos fazer no nosso trabalho? Exatamente. Qual o compromisso do nosso trabalho? Então, quando a gente tem essa resposta, a primeira intuição, né, que vem aos nossos corações, de que forma vamos realizar esse trabalho. Por isso, a importância da oração, sempre. Aí cada crença é religiosa, né? Cada tradição tem uma forma de dizer, mas a gente aprende isso também com o ecumenismo. É a reza, a meditação, a oração, a prece, cada um tem uma forma de dizer, mas com o único intuito, né? De ajudar o próximo, servir ao próximo. É importante essa observação, irmão Alain, esse olhar para a história, porque nem sempre foi assim. Hoje é bastante comum que se discuta, por exemplo, que na empresa é importante ter um espaço em que o colaborador possa buscar tranquilidade, buscar momentos de pacificação do seu interior. Então são salas de meditação, salas chamadas de descompressão em alguns casos. Nem sempre foi assim. Esse momento para a educação que nós chamamos na religião divina, educação espiritual, educação para a alma, é algo relativamente novo. Em nosso movimento já temos há várias décadas e hoje os benefícios vão sendo comprovados. A produtividade aumenta, o engajamento dessas pessoas também é muito maior. É verdade, entendendo que o ser humano não é apenas matéria, não é apenas sexo, estômago e intelecto, como ensina o Paiva Neto, não é uma máquina, né? Pelo contrário. Nós somos, antes de tudo, espíritos eternos. Antes dos anseios materiais, antes até do próprio ganha-pão material, nós temos anseios espirituais. Então a gente compreende nas instituições da Boa Vontade Divina que o exercício do nosso trabalho não é apenas pelo mero plano horizontal material, mas pelo contrário, para cumprir uma missão, envolve uma realização espiritual, envolve uma conexão com espíritos iluminados que estão ao nosso lado para nos ajudar, desenvolver, ajudar, como a Célia muito bem comentou, a nossa equipe de trabalho, os nossos irmãos em humanidade. E isso quando a empresa leva, quando a organização leva em consideração todos esses aspectos, com certeza cada um se sente muito mais satisfeito, consciente do seu papel, não só ali naquela equipe de trabalho, mas para com toda a humanidade. São muitas as conquistas e nós vamos aprender agora qual o caminho para essa prosperidade verdadeira com Jesus. Em seu Santo Evangelho que lemos e estudamos em espírito e verdade, à luz de seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como lemos em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Aliás, se nós podemos compartilhar com você uma primeira reflexão, é essa: sempre que você estiver em dúvida sobre o seu propósito,
na convivência com a sua equipe de trabalho, no atendimento às suas demandas na empresa, no seu empreendimento, lembre-se do que ensinou Jesus. Qual é a orientação máxima dele? Amai-vos como eu vos amei. Será que aquilo que nós estamos empregando como objetivo, como resultado, vai nessa direção de promover o amor por nossa família, por nossa comunidade, pelas pessoas que estão à nossa volta? É sob a luz desse critério divino que hoje vamos à narrativa do evangelista Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Aqui na página 205 do livro A Esperança Não Morre Nunca, o irmão Paiva nos faz pensar sobre essa lição. Onde encontrar forças? Quando nós oramos, escreve o presidente pregador da religião divina, procuramos a força onde ela se encontra, em Deus. Foi o sábio dos milênios quem nos ensinou. Pedi, e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe de Deus. E o que busca, encontra o bem. E ao que bate, a porta lhe será aberta. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está nos céus? Como sempre, um roteiro de vida bastante instrutivo, trazido pelo Cristo de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. E aqui nós vemos, irmão Alain, irmã Célia, Jesus começar com esse verbo, pedir. Aqui está a oração, muito bem representada. É verdade. É o Cristo se colocando à disposição, né? Às vezes a gente pensa, até no ambiente de trabalho mesmo, enfrentamos tantas lutas, tantos desafios, contrariedades, e pode até correr o risco da pessoa pensar, será que Deus também está contra, né? E aqui Jesus vem dizendo nessa passagem justamente o contrário, quer dizer, se vocês que junto dos seus filhos, que ainda tem muito a evoluir, muito a progredir, o filho pede uma coisa e você vai atender aquilo que o filho tem de expectativa, que dirá o Pai Celestial, né? Então o Pai não está contra a gente, jamais, pelo contrário, nos favorece. E impõe às vezes até mesmo obstáculos, desafios, para que a gente progrida, avance, para que a gente perceba que temos capacidades maiores e ele se coloca à disposição. Quer dizer, não é apenas na matéria, não é apenas nos nossos recursos materiais que nós vamos encontrar condições de superar esses obstáculos. Jesus está dizendo que nós podemos contar com os nossos recursos espirituais, com o amparo divino, com a presença da espiritualidade, mas é preciso ter esse exercício. A gente até comentava antes, né, Célia, a questão de não fazer a oração só em momentos de dificuldade. Isso. Um pai ensina que Jesus é medicina preventiva para a alma. Ele não pode ser buscado apenas em momentos de dificuldades, mas é uma construção espiritual. Então esse pedir, ele vai favorecendo o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Jesus, com o melhor que há em nós mesmos, e isso vai gerando realmente essa construção espiritual que vai favorecendo essa sabedoria maior para lidar com os desafios de origem material. Eu gostaria de fazer uma comparação que a gente observa a necessidade da oração, da prece na nossa casa, a diferença que faz, né? Nós que temos ali uma quantidade pequena de filhos, mas Sim. cada um com uma opinião, cada um, né, com uma visão, e a oração, ela dá essa diferença, nos dá esse fortalecimento, como educar os nossos filhos. Agora imagina numa empresa, que são vários filhos, né, diferentes, né, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua tradição, cultura, verdade. A estrutura é igual, é uma boa comparação, porque a estrutura é a mesma. A empresa é uma só, mas cada um vai interpretar os objetivos, projetos de um outro jeito, vai receber às vezes a mesma orientação, mas vai pensar de formas distintas. Por isso que quando Deus, né, nos dá essa afirmativa para todos nós, pedi e Deus vos dará, buscai
e achareis o bem. Então, a inteligência na questão das empresas, né, das organizações, fazer esse momento de reflexão, respeitando a todos, porque o primeiro passo para dar certo uma empresa, o primeiro passo para dar certo uma família é o respeito ao próximo, né? Então, numa empresa, numa organização com tantas pessoas diferentes, quando a gente para ali aquele momento, iniciar o dia para fazer ali uma oração, uma prece, ou um bom dia, né, com a proteção de Deus, uma dinâmica da natureza, de pacificação, de diálogo do time. Já tem assim, uma boa recepção para todos que estão chegando para o trabalho. Então, a oração é esse acolhimento. E é isso que a gente aprende. E olha que como faz a diferença. Eu lembrei, quando eu comecei ali a ajudar a Legião da Boa Vontade, lá em Foz do Iguaçu, era uma escola, né? E quando eu cheguei lá, o que eles faziam? A primeira coisa de manhã, uma prece. Sim. Como marcou meu coração, jovem, e aquilo ficou, falei, nossa, que diferente. Foi o acolhimento e buscando ali em Deus a proteção para a gente cuidar bem das crianças. Olha que coisa Célia sempre atuou na pedagogia, né? Acompanhando crianças, jovens. E isso se convencionou chamar hoje de inteligência emocional. Porque é mesmo, né? É a ligação entre aquilo que é do nosso raciocínio, da nossa razão, que pode representar, a nossa produtividade, então aquilo que nós temos de forma mais técnica para fazer, com o nosso sentimento que precisa estar acolhido, acalmado, aplacado, porque senão não produz. Não tem ser humano que consiga sobreviver num ambiente em que é cobrado só pelas suas metas, só por sua produtividade, deixando de lado tudo aquilo que vai no seu interior, o que se convenciona hoje chamar de inteligência emocional. É bem valorizada pelo mercado, inclusive, né? Que antes era muito a questão do quociente intelectual, né? O conhecido QI, né? E hoje muito mais valorizada a inteligência emocional, porque vai refletir nas habilidades que a pessoa tem de lidar com as outras pessoas, com o meio que ela vive, suplantar os obstáculos. Até no mercado as pessoas costumam dizer, né? A pessoa é contratada pela sua habilidade intelectual, mas ela é dispensada, ela é desligada por falta de inteligência emocional. E a gente sabe, o Monpaiva nos fala que a razão ela demora um pouco mais para compreender as coisas. Exato. Já a intuição, que está muito ligada a essa emoção, ela é mais rápida, ela é imediata. Então, se essa emoção que está ligada à nossa intuição e, portanto, à nossa espiritualidade estiver equilibrada, estiver preenchida, vai ser muito mais fácil a gente lidar com as pessoas à nossa volta, com os desafios, porque a Célia comentava, essa questão de um espírito de acolhimento que você pode sentir, chegar e você sente a energia no seu ambiente de trabalho, você sente a energia das pessoas. Você sente quando alguém está bem, quando não está, e aí a prece até para ajudar também a equilibrar a energia de todos naquele ambiente. Isso é impressionante, é imediato. Você sente na hora, porque a gente tem essa característica, a gente tem a intuição, a gente tem a percepção, além dos 5 sentidos, a nossa percepção espiritual. E talvez se a equipe não tenha a oportunidade de orar junta ou de meditar junta naquele momento, mas que a gente faça. Que nós sejamos os portadores da oração por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. Então a gente vai desenvolvendo mais rapidamente, a partir da nossa inteligência espiritual acima de tudo, essas outras competências, né? Que é o que o Monpaiva nos ensina. Não basta apenas a competência. O Cristo de Deus aguarda de nós essa excelência, quer dizer, transpor até as competências de ordem material para a gente alcançar essas de ordem divina e espiritual. E a gente tem mais uma história para compartilhar com você agora no depoimento do Lucas Rodrigues, que trabalha hoje no Departamento de Relações Fraternais da LBV, o DRF, em Salvador, na Bahia. O Lucas vai contar para a gente do seu primeiro contato com essa prática, para iniciar o dia de trabalho e para cumprir com as tarefas no ambiente profissional. A prece. E desde os meus primeiros dias aqui na LBV, algo me chamou muito a atenção, que é esse ritual, essa tradição de fazermos uma prece antes de iniciarmos um dia de trabalho. Essa prece é como uma oração, essa prece é um momento de sermos introspectivos, um momento que nos convida a fazermos reflexões. E essa oração ela é como uma ponte que nos liga a uma fonte que constantemente está jorrando proteção, bênçãos, livramentos, alívio, consolo nas horas de angústias, por exemplo. Essa oração ela é de grande importância, principalmente ao iniciarmos um dia, porque nada melhor do que darmos início a mais um dia com pensamentos positivos,
com energia que reverbera no mundo espiritual de forma positiva, incrível, divina. Nos mantém confiante durante o dia de que quem confia em Jesus não perde o seu tempo, pois ele é o amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E quão importante é iniciarmos o dia bradando: Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Por isso a prece é importante. É importante para que o nosso dia seja um dia surpreendente. Expressou muito bem o nosso sentimento, Lucas. Para que o nosso dia seja surpreendente, vamos iniciar o trabalho com o exercício da oração. Esse foi o Lucas Rodrigues, falando direto de Salvador, na Bahia. O Lucas hoje integra a equipe de Relações Fraternais da LBV, na capital baiana, e falou agora sobre o seu contato com esse exercício, o exercício da prece. Ele me fez lembrar, irmã Célia, irmão Alain, do que o irmão Paiva respondeu em 1981 ao jornalista Paulo Parisi Rapótio, e essa entrevista foi publicada, à época, no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Ela está aqui, na íntegra, no livro Jesus, o Profeta Divino. Na página 300, em resposta ao jornalista Paulo Parisi, o irmão Paiva disse assim: é possível até que num futuro breve os departamentos de pessoal, e vejam, é importante frisar, resposta de uma entrevista da década de 1980, o ano 1981. É possível até que num futuro breve os departamentos de pessoal venham a se chamar departamentos de pessoal e seus assuntos espirituais. A cada dia mais se percebe que, por trás de um crachá, existe um ser espiritual e humano, o qual tem suas aspirações e carências, que só pode produzir corretamente se estiver em harmonia consigo mesmo ou consigo mesma, com a própria consciência e com as leis imutáveis do universo. O irmão Paiva continua: para criar produtos e serviços de qualidade, as empresas serão naturalmente impelidas a implementar programas de desenvolvimento interior da pessoa humana. Esse, por sinal, é o grande segredo do crescimento da LBV. Um dos traços de comportamento do líder e do administrador integrados na espiritualidade é o de rejeitar a burocracia excessiva e os ditames do formalismo. Não sou lá muito amigo de gabinetes. Prefiro andar pelos setores da instituição e, com os seus funcionários e voluntários, resolver os desafios do dia a dia. Já tomei, assim, decisões importantíssimas. Para a estabilidade, desenvolvimento humano espiritualmente mantido de uma grande organização, é decisivo que todos os seus componentes, de alto a baixo, aprendam e vivam uma imprescindível ciência. A ciência do diálogo. Muito interessante essa visão de futuro que hoje é comumente debatida. O irmão Paiva propondo, por exemplo, que o departamento pessoal, o departamento de recursos humanos, ganhe um outro propósito: departamento pessoal e seus assuntos espirituais. Muito bom, porque é olhar o ser humano de forma integral, como espírito eterno também, e não só no seu aspecto material, pessoal, mas no seu aspecto integral, espiritual. Então, entender que aquele momento também, o momento do trabalho, o momento da convivência entre as pessoas no ambiente profissional, faz parte da evolução daquele espírito, Não é um contexto à parte da nossa evolução, do nosso contexto de vida, da nossa missão espiritual aqui na Terra. Então, o irmão Paiva está aqui pioneiramente trazendo, inspirando, trazendo para essa vivência dentro das instituições da boa vontade de Deus e, na verdade, também transmitindo isso para toda a humanidade, como exemplo, como referência de sucesso, de produtividade, como a Célia trazia, essa questão de não trabalhar apenas pelo lucro. Sim. Porque o ser humano e o seu espírito eterno são o capital de Deus, nos ensina o presidente pregador da religião do terceiro milênio. E isso precisa ser levado em alta conta. Olha como muda isso, Porque a empresa preocupada com os seus fundos financeiros, monetários, agora passa a olhar para o que ela tem de valor mais importante, que é o seu time, que é a sua equipe, que são os seus colaboradores. Isso muda completamente a relação empresa, funcionário, patrão, empregado.
líder, liderado, esse olhar para a pessoa humana e espiritual, como o irmão Paiva está propondo aqui. É verdade. E uma outra coisa interessante que eu vou retomar do que a Célia trouxe, e o irmão Paiva está reforçando para a gente aqui, a ciência do diálogo, Sim. né? E aliando isso ao exercício da prece, porque a prece nos ensina a termos esse diálogo cada vez mais apurado com o Pai Celestial. E aí ela nos traz uma postura de humildade. Eu não sou o dono da verdade. Eu dependo de um auxílio divino para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu produzir mais, para eu conviver melhor com as pessoas à minha volta. E esse diálogo vai entendendo o seguinte, que então se eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão o tempo todo. Eu tenho uma humildade para com a providência divina e, consequentemente, uma humildade para com as pessoas à minha volta. É isso que você acabou de comentar. Muda o nível de relacionamento entre as pessoas. Vou andando pelos corredores para ouvir os times, para saber dos problemas na base, né? Vou até as pessoas, vou buscá-las, como Jesus mostrou na passagem do Evangelho. E a gente teve a oportunidade, né? Lendo aqui essas palavras do irmão Paiva nessa entrevista, a gente teve essa oportunidade de trabalhar diretamente sempre com ele, e sempre ele fez dessa forma, ciência do diálogo, sempre conversou com todo mundo, ia acompanhando os problemas, sempre enfrentou de frente, né, para resolver, mas com esse objetivo, sempre valorizando o ser humano e seu espírito Ouvia eterno. Sugestões das Ouvia. pessoas e tomava decisão com base né? nessas sugestões, nessas percepções, né? Quantas decisões tomadas na Legião da Boa Vontade, sempre ouvindo os colaboradores internos e sempre com esse espírito, né? E iniciar uma reunião, sempre fazia a oração e com ecumenismo total, gente, com ecumenismo no coração, porque sempre ele respeitou a todas as pessoas, de todas as tradições. Ouvindo, por exemplo, as crianças, né, Célia? Enquanto você falava, eu lembrei daquele episódio, né, que é bastante marcante, em que ele conta que o soldadinho de Deus da LBV, Mariana Malaman Tamazan, que agora mora nos Estados Unidos, à época morava no Brasil, a Mariana, agora não lembro a idade, né, mas ainda criança, disse ao irmão Paiva que gostaria muito de estudar na LBV. Ele ouviu aquele pedido de uma criança e imediatamente tomou providências, reuniu todo mundo e criou o Instituto de Educação José de Paiva Neto, que é essa escola modelo na cidade de São Paulo, que emociona a todos, inspira a todos como providência prática de um coração que confia e trabalha por Jesus. E tantos exemplos, se a gente for falar aqui, né, de eventos, reuniões que ele chamava as crianças também para participar, aqui chamamos carinhosamente soldadinho de Deus, né, da LBV, para darem as opiniões, participarem da reunião. Mas eu queria falar uma coisa, rapidinho. Sim. Gente, mas a gente fica tão feliz de ver, assim, esse trabalho, são décadas, né, de lutas, de dedicação das instituições da boa vontade, e a gente vê hoje, graças a Deus, podia estar melhor, é lógico, o mundo, mas já essa preocupação por grandes empresas de entender a importância do diálogo, a importância da valorização do colaborador interno, vendo o ser humano ali como principal. Isso é importante, é necessário. E a gente falava lá atrás, né? Hoje o mundo poderia estar muito melhor. A gente vê ainda a violência por parte, né, do ser humano, porque ainda precisa entender a necessidade que faz a solidariedade, o amor, Deus. E onde começa? A gente lembrava, meu Deus, a gente passa mais tempo na empresa, no trabalho, do que em casa. Sim. Porque quantas horas a gente fica em casa? Quando tem casa, a gente está dormindo, né? Mas, então, por isso que é necessário, é urgente, todas as empresas, todas as organizações entendesse, e um dia vai entender a importância de iniciar com uma oração, com uma meditação, com, né, um momento que vai buscar num Deus, no poder superior, a inspiração para sermos melhores uns com os outros. Porque o objetivo é isso. Nós não vamos buscar Deus para procurar só meu bem-estar. Não, a gente busca em Deus para ajudar o próximo. Agora, é um desafio, porque ainda nós temos que melhorar o nosso interior. Mas é o primeiro passo a ser dado e a gente conseguir isso, porque a gente vai ver que vai mudar a história do mundo, né? E já está mudando, Graças né? a Nessa Deus. direção do que o irmão Paiva respondeu ao jornalista Paulo Parisi em 1981. A cada dia mais se percebe que por trás de um crachá existe um ser espiritual e humano, o qual tem suas aspirações e carências que só pode produzir corretamente se estiver em harmonia consigo mesma, consigo mesmo ou consigo mesma, com a própria consciência e com as leis imutáveis do universo.
Excelente fechamento para o nosso debate de hoje, mas nós não poderíamos encerrar sem antes compartilhar com a nossa audiência um pouco mais da nossa experiência, da nossa vivência. Irmã Célia, para quem está se perguntando, por exemplo, mas eu gostaria tanto de aprender a fazer a prece, gostaria de me tranquilizar, de me acalmar. Quando eu paro para orar, os pensamentos vão em várias direções, então eu gostaria de organizar os meus pensamentos, sentimentos. Ainda bem que nós temos as igrejas ecumênicas da religião divina como escolas de iniciação espiritual de portas abertas. Foi assim que o irmão Paiva definiu esses espaços que nos acolhem, recebem as nossas famílias. É uma ótima oportunidade, um ótimo local para a gente fortalecer o nosso coração, aprender a falar diretamente com Deus, né? Nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Outra oportunidade é a comunicação 100% Jesus, né, gente? Tem uma prece de hora em hora aqui nessa programação que nos fortalece, nos mostra a importância dessa ligação direta, buscar em Deus essa sabedoria para a gente enfrentar os nossos desafios, nos nossos trabalhos, né, nas nossas áreas de trabalho. E a religião do terceiro milênio, Moaná, atenta a essa demanda, oferece também a oportunidade para que equipes de trabalho, empresas, empreendedores em geral, recebam esse espaço de oração, de meditação, de interiorização, de maior conexão entre as pessoas desses vários times. A religião divina vai até esses ambientes, ou mesmo que à distância promove também a oração, o momento ecumênico de preces. É verdade, tanto na forma presencial quanto também de forma online, a religião divina é à disposição da sua empresa, inclusive para levar palestras com as temáticas de espiritualidade ecumênica, falar da força da oração, conduzir esse momento de prece entre a equipe de trabalho, numa organização, numa empresa e respeitando todas as crenças, as ideologias, abrindo espaço também para cada colaborador interno falar como percebe aquele momento, Sim. como para si é importante aquela interiorização para começar um dia de trabalho. Então, é uma construção, é uma somatória que a religião divina dá a oportunidade aí das empresas, da sua organização também contar com esse suporte e a gente receber essa força divina no coração de cada um que faz parte aí do nosso empreendimento. Você pode Telefone, então, sim. Isso mesmo, código para você entrar em contato conosco, código 11 99603 1330, código 11 99603 1330, WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião do Terceiro Milênio, para você obter outras informações. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, irmão Alain, irmã Célia, no momento de forte tribulação, no momento de inquietação no trabalho, por exemplo, de repente é um prazo que está se esgotando. É só parar por algum instante, ouvir música legionária. Temos, por exemplo, a Prece para Ter Tranquilidade, de autoria do compositor Paiva Neto, e imediatamente a nossa conexão vai se elevando. Nós vamos melhorando o estado de espírito e as soluções vêm na nossa direção. Já tivemos, né? Quantas vezes? De momentos desafiadores e ali em tomar uma decisão, né? Porque quando envolve pessoas é uma responsabilidade muito grande, né? Exato. A gente tem que ter esse cuidado. E aí ele faz uma oração, busca a música legionária, que dá tranquilidade, dá um direcionamento, e aí fica mais leve as decisões que a gente tem que tomar e para acertar, né? Não somente a questão das músicas, mas fazer a prece mesmo em conjunto também com a equipe, né? Quantas vezes já tivemos essa oportunidade? Por isso que, assim, é muito comum a gente realizarmos reuniões, além da prece para iniciar o dia de trabalho, mas ao realizarmos as nossas reuniões, iniciar com uma prece. O que é essa prece? Buscar em Deus a inspiração, né? Para a gente ter uma reunião produtiva, né? Que dê resultados, que esse é o nosso objetivo sempre. Quando você falava, Célia, eu fiquei pensando que o colaborador da equipe de trabalho, a pessoa que está ali ao nosso lado, fazendo parte de um mesmo projeto, pode representar naquele momento, irmã, para nós, esse filho destacado por Jesus em seu santo evangelho que vem pedindo um pão. Se a gente devolve uma pedra, ou seja, uma palavra atravessada, se a gente afasta aquela pessoa porque está importunando, se a gente não estabelece essa boa convivência, a gente vai na contramão do que Jesus está ensinando. A gente quebra esse passo que começa com a prece, mas exige de nós uma postura, uma mudança de comportamento. É verdade, às vezes a gente nem tem para oferecer de imediato o que a pessoa está precisando, está reivindicando, mas só a maneira de você se referir a ela, lidar com ela naquele momento, já vai preencher um espaço de respeito, de acolhimento, de uma sintonia espiritual melhor e já vai levar alguma coisa.
já vai levar uma luz para aquele coração, e aí depois os problemas ali do dia a dia vão ser tratados com uma sabedoria, com discernimento, com um espírito de colaboração melhor, e com certeza a gente vai chegar numa resolução. Dica para encerrar o programa de hoje: tenha no seu celular o aplicativo Boa Vontade Play. Aqui nós temos orações ecumênicas, a programação da Super Rede Boa Vontade de Rádio e da Boa Vontade TV 24 horas por dia, pregações do Santo Evangelho e do Redentor Apocalipse de Jesus com a palavra do irmão Paiva, as mensagens da religião do terceiro milênio sobre as diferentes temáticas, músicas legionárias também. Baixe, é gratuito no seu celular, o aplicativo Boa Vontade Play. Irmã Célia, irmão Alain, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Nós vamos bradar nossa saudação legionária, que é a nossa prece rápida e de elevação espiritual fortíssima, porque nos conecta, em poucas palavras, com a fonte de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, Deus, Mãe e Pai da humanidade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!